Olá a todos! Hoje apresentaremos uma breve explanação da obra O Homem com o Mundo Estilhaçado, de Alexander Luria. Alexander Romanovich Luria foi um psicólogo soviético, nascido em 1902 e falecido em 1977. Ele foi um dos fundadores da psicologia histórico-cultural e é considerado o pai da neuropsicologia moderna. Luria foi aluno e grande colaborador de Vygotsky. Grande parte de suas pesquisas envolvia a investigação clínica de pacientes com deficiência, principalmente em função de lesões cerebrais, tanto inatas como adquiridas, em decorrência de traumas, o que deu novas perspectivas em relação ao desenvolvimento das pessoas com deficiência. Luria também voltava-se para a ciência romântica, que, em sua definição, não fragmenta a realidade viva em seus componentes elementares, e tampouco representa a riqueza dos eventos concretos através de modelos abstratos que perdem as propriedades dos fenômenos em si mesmo. Então, nessa obra, o estudioso da mente humana se vale da tradição romântica para realizar um estudo de caso neurológico. Como apresentado no prefácio escrito por Oliver Sacks, o mais famoso discípulo do estilo romântico de Luria, ninguém antes havia concebido um romance neurológico, né, antes de Luria. Luria e Zazetsky na escrita dessa maravilhosa obra, né? Aí segue uma imagem dos dois juntos, né, o médico e o seu paciente. Então, através de fragmentos de um diário com cerca de 3.000 páginas, arduamente redigido por Zazetsky, né, esse livro ele descreve a busca desse ex-soldado pela própria reabilitação e pelo restabelecimento de funções cognitivas e pela adaptação a novas condições. Coube então a Luria compilar os melhores trechos e comentá-los, entre a descrição do passado pré-guerra, dos eventos durante a guerra, dos primeiros encontros entre paciente e neuropsicólogo e do desenrolar do tratamento. Luria interrompe a narração para esclarecer alguns fenômenos à luz da neuropsicologia. Assim como Zazetsky busca uma compreensão da sua realidade, Luria busca tal compreensão a partir da descrição subjetiva de alguém com uma lesão neurológica grave. Ambos tentam, assim, sintetizar fragmentos. Já imaginou você acordar e perceber que de uma hora para outra você não tem mais memórias? Que você não lembra nem seu próprio nome ou da sua mãe? Acordar e perceber que não reconhece ninguém que está à sua volta e mais, perceber que não consegue se expressar direito? Ficou analfabeto de repente, não lembra o nome das partes do seu corpo e não sabe distinguir o lado direito ou esquerdo do seu corpo? É sobre isso que esse livro vem falando, sobre um caso muito especial de um homem que durante uma guerra em seu país foi atingido por uma bala no cérebro e não morreu. Mas, para muitos ao seu redor, e às vezes até para ele mesmo, estava morto mesmo que pudesse andar e falar. O livro retrata a história de Zazetsky, um soldado russo que aos 23 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, teve seu cérebro lesionado por estilhaços de uma bomba, os quais comprometeram parte do hemisfério cerebral esquerdo. Dessa forma, Zazetsky tinha uma condição de deficiência adquirida. Ele sofreu uma lesão no córtex visual terciário, que é responsável por combinar as seções visual, tátil, motor e auditiva vestibular. Nessa condição, é possível que o indivíduo perca a capacidade de combinar sensações num todo coerente, passando a perceber e decodificar o mundo de modo fragmentado. Alguns dos sintomas observados no cotidiano de Zazetsky exemplificam tal descrição. Em um dos trechos do seu diário, Zazetsky afirma:
Continuo não vendo de maneira completa os objetos. Quando olho uma colher pela extremidade esquerda, fico pasmo. Não consigo imaginar porque só vejo a extremidade da colher e não a colher inteira. Luria, então, infere que o sentimento de um lado direito de Zazetsky desapareceu, tanto do mundo exterior quanto dele próprio. Às vezes, pensa que certas partes dele mudaram de aspecto, que sua cabeça tornou-se desmensuradamente grande, seu tronco extremamente pequeno, suas pernas estão fora de lugar. Às vezes, pensa que sua perna direita está em algum lugar acima do seu ombro, possivelmente acima de sua cabeça. Esquece também como funcionam partes de seu corpo. Assim, quando precisa defecar, não consegue lembrar-se do próprio ânus. Outro aspecto que ficou comprometido em decorrência da lesão sofrida foi a linguagem. Ele descreve situações que, embora lembrasse do objeto, não se recordava da sua nomenclatura, tendo dificuldades na nomeação e, consequentemente, no compartilhamento de informações. Por diversas vezes ocorria o contrário, quando lhe falavam o nome de um objeto e não conseguiam identificar o que seria aquilo. Zazetsky relata, por exemplo, no livro, que uma vez foi solicitado por sua irmã para que arrumasse a porta do celeiro do local onde moravam. Embora as ferramentas estivessem à sua disposição, ele não sabia mais como manuseá-las, ou mesmo quais seriam as suas utilizações. O quadro apresentado por Zazetsky era grave, e sua vida de forma geral havia sofrido mudanças expressivas. Em relação a si mesmo, se afirma enquanto uma pessoa anormal, sem qualquer serventia, incapaz para qualquer tipo de trabalho, para absolutamente nada. Com o passar do tempo, Zazetsky percebeu que as habilidades de leitura e escrita haviam sofrido alterações radicais. Palavras em russo lhe pareciam escritas em outra língua, e era difícil decifrá-las. Na escrita não era diferente, embora tenha descoberto durante o período de tratamento por intermédio da equipe médica que, ao escrever automaticamente e sem pensar, era capaz de redigir palavras com sucesso e coerência textual. Luria explica isso, a ocorrência desse fenômeno, relatando que nos adultos a escrita ela já é uma habilidade automática, que envolve uma série de movimentos já incorporados durante a aprendizagem. Como suas habilidades cinético-motoras estavam preservadas e já eram automáticas, então era possível sim que ele escrevesse com mais facilidade do que aprender propriamente a ler. Apesar dessas dificuldades, né, que a lesão cerebral acarretou em sua vida, o Zazetsky ele se predispôs a aprender novamente a ler e a escrever, recorrendo a aulas como professora. E aí, durante essa experiência acadêmica, ele começou a desenvolver estratégias que lhe permitiam aprimorar seus resultados. Ele criou um sistema próprio para memorizar as letras que lhe fugiam durante a leitura. Em uns trechos citados por Luria, ele conta que uma das estratégias consistia em utilizar palavras como lembretes. Por exemplo, para lembrar da letra K, ele recordava-se da palavra krov, que em russo significa sangue. E essa palavra vinha constantemente à lembrança. E assim ele não se esquecia da letra e sua morfologia. Quando reaprendeu a ler, inicialmente ele repassava todo o alfabeto de forma oral. Na citação de Luria, ele diz que logo começou a ler, ainda que seu campo visual fosse tão limitado que não conseguia enxergar toda uma palavra de um só golpe de vista. Tinha que ler letra por letra, sem deixar que fugisse de sua mente quando passava para a seguinte. Então ele começou a ler letra por letra, depois palavra por palavra, e apenas quando compreendia o sentido de uma palavra que ele seguiria para ler outra,
Muitas vezes, quando ele chegava na terceira palavra, acontecia de ter esquecido a primeira, então ele retomava. Lúria conta que após essa evolução na escrita foi que Zazetsky deu sequência à escrita do diário. Essa atividade exigia assim, horas de empenho dele, pelas dificuldades na escrita e na leitura do que ele havia escrito. Mesmo assim, ele prosseguiu dedicando-se a essa atividade. Passou assim 25 anos redigindo o seu diário, né? Ele contabilizou cerca de 3.000 páginas nessa escrita. Muitas vezes, quando a sua leitura estava mais aprimorada, a sua compreensão também, ele voltava e reescrevia os seus textos, quando buscando uma melhor compreensão. Luria afirma que na escrita de Zazetsky, ele buscava relatar a própria história, descrevendo suas deficiências, dificuldades e trajetória de sua vida, para formular e tornar coerente os problemas enfrentados por um homem quando seu mundo desintegra subitamente. Então, Luria afirma que, como Zazetsky se sentia incapaz de desempenhar outras atividades, uma vez que se via impossibilitado de ajudar em sua casa ou de sair pela rua e a passeio, pois com frequência se perdia, ele coloca na escrita uma função, né? Ele escrevia, pois não se adaptava a mais nada. Ele montava pedaços do seu passado. E aí, para que ele escrevia, né? Qual que era a necessidade? Então, ele pensava que a sua escrita poderia ser útil para outras pessoas compreenderem o que um fragmento, um projétil, né, pode provocar na mente humana. Luria ainda conta ao final da obra que essa história é uma história inacabada, pois nessa época, né, na época, Luria deixou de atender Zazetsky, que continuava vivendo com sua família e prosseguia com sua atividade diária de escrever. Sua memória, embora tenha progredido durante esse processo, ainda se encontrava também severamente comprometida. No entanto, Zazetsky prosseguiu com sua determinação em aprender conteúdos acadêmicos, abrangendo áreas mais complexas, como questões matemáticas e outros conceitos que envolviam o pensamento abstrato em sua forma mais elevada. Embora os progressos fossem poucos, Zazetsky persistiu no próprio propósito de reaprender e no contínuo desenvolvimento. Obrigada.